Olá pessoal, vamos entrando. Se estiverem com um som legal, dá o ok por favor. Se estiverem ouvindo bem, a imagem tá boa, se puderem dar um ok aí eu agradeço, um joinha. Vamos lá, o pessoal entrando. Legal, obrigado Manuela. Legal, o pessoal tá entrando, a Cláudia já tá entrando. A gente daqui a pouco já começa o início aqui da nossa live. Show. Legal, galera entrando. Bacana, já vamos começar. Daqui a 2 minutinhos a gente já começa a nossa live. A doutora Cláudia já deve estar chegando. Assim que ela entrar aqui eu já adiciono ela. Vamos lá. E aí, vocês assistiram a live da semana passada com a doutora Cláudia? Os que estão online aí? Ou está sendo a primeira vez? Vamos lá. Vamos ver se a doutora Cláudia já chegou. Ainda não. Vamos lá. Acho que a doutora Cláudia já deve estar chegando. Marcamos para as 14 horas. Aí o pessoal já está entrando aqui. Legal. Vamos lá. E me fala aí de vocês. A semana passada a gente teve uma série de lives. Vocês assistiram algumas lives? De qual tema que vocês assistiram da semana passada? A gente teve na segunda com o Dr. Július os benefícios das bandagens na fisioterapia esportiva. Na terça com o Dr. Marcos Lanza, os benefícios na estética. Na quarta com a Juliana Neves, na fono. Na quinta com a doutora Cláudia. E na sexta com o Jorge Arantes de Quiro. Legal, Sueli. Legal, bem bacana. Hoje também nossa live vai ser bem bacana, tem bastante conteúdo. E daqui a pouquinho a gente já está começando. Só esperar a Cláudia aqui entrar e a gente já começa. Me fala um pouco aí de vocês, todos que estão online aí, vocês costumam usar bandagem nos seus atendimentos? Me fala um pouquinho. Legal, pessoal. O tema de hoje é os benefícios das bandagens elásticas na terapia ocupacional, com a doutora Cláudia Antello. Vai ser bem bacana o bate-papo hoje. Legal, pessoal usando bastante bandagem. Isso mesmo. E dos que estão online, qual já usou? Vocês já usaram a MoveTape? Vocês conhecem já as bandagens MoveTape? Vamos lá, a Cláudia já deve estar entrando. Vamos ver se ela já entrou aqui. Ainda não, mas já deve estar para entrar. Enquanto isso eu vou me apresentando um pouco. Meu nome é Ricardo Freitas, eu sou sócio proprietário da empresa de bandagens MoveTape. A gente já está há 6 anos no mercado. A qualidade das nossas bandagens é excelente, tanto na aderência quanto na elasticidade. A gente está com uma gama legal de produtos. A gente tem os rolos padrões de 5 metros por 5 centímetros de largura. Temos 11 opções de cores. A gente tem o rolo jumbo, que é de 32 metros de comprimento por 5 de largura. A gente tem o pré-tape,
que é um produto que a gente indica usar nos pacientes antes de aplicar bandagem, ou naqueles pacientes que é atleta, ou que usa, ou que sua muito, ou que tem muito pelo na região, o pré-tape ajuda bastante. A gente tem a tesoura própria para bandagem, e a gente tem também a embalagem funcional, que eu acredito que vocês já tenham visto. Ó, a Cláudia entrou aqui, vou adicionar ela aqui agora, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Joia. Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo bom, Ricardo? E você? Boa tarde. Boa tarde, tudo jóia. Você está me vendo bem, me ouvindo bem? Vendo e ouvindo bem, e você? Ah, tudo jóia. Para mim, a sua imagem ela tá um pouco travada. Para você tá ok? Para mim tá ok. Para mim tá um pouco travada. Eu só vou fechar um pouco e te chamo aqui de novo. Só um segundo. Combinado. Vamos lá, chamar a Cláudia agora. Jóia. Estou aguardando. Vamos ver. Ah, agora sim. Melhorou? Agora que melhor. Tá um pouco travando só. Pessoal, me fala aí se vocês estão vendo bem a gente, tanto eu quanto a Cláudia. Dá um retorno aqui pra gente saber se está ok. Você está me ouvindo bem, Cláudia? Tranquilo. Imagem boa e som bom. Ah, legal. A sua está um pouco travando para mim, a sua imagem. Mas o som está bom. O som está ótimo. Não, para mim é tudo normal. Aqui o pessoal falou que está travado. Tá O travado? seu. Pelo menos nos comentários o pessoal está falando que está travada a sua imagem. Vamos tentar de novo? Vamos. Eu vou sair aqui e já te adiciono. Tá. Vamos lá. Vou adicionar a Cláudia aqui. Vamos lá. Continua travado? Está um pouco travado para mim ainda. Para você, ela está meio que quadro a quadro, sabe? Não está travado totalmente. Não, para mim tá normal. Entendi. Bom, vamos ver. Talvez a conexão já melhore no decorrer, já indica. Porque o áudio está excelente para mim. Eu estou ouvindo você super bem. Então vamos lá. Beleza. Vamos lá, Cláudia. Antes de mais nada, queria agradecer novamente aqui você estar aqui conosco. E como da semana passada a gente teve alguns problemas técnicos, eu acho que teve um volume muito grande de lives no horário e estava caindo bastante. Mas eu acredito que esse horário agora das 14 horas, aqui o horário de Brasília, seja melhor. Não, para mim, olha, é sempre um prazer estar com vocês. Vamos fazer a live aí para atualizar um pouquinho. Vamos ver se hoje a gente tem um pouquinho mais de sorte, né? Com áudio e imagem. Ah, né, com certeza. Pelo que eu vi aqui também, até nas lives que estão tendo online aqui pelo meu perfil, o volume está bem baixo. Então eu acredito que vai decorrer direitinho. Então vamos lá. Legal, vamos lá. Cláudia, então só falar um pouquinho para o pessoal aqui a ideia das lives, né? Então aqui a ideia MoveTape Live é chamar profissionais que utilizam bandagem na sua especialidade para a gente bater um papo, para a gente entender um pouco mais quais são os benefícios das bandagens em cada especialidade. E hoje o bate-papo é com você sobre a terapia ocupacional. Eu queria que você me falasse um pouquinho de você, sua experiência e como a bandagem aí entrou na sua especialidade. Tá, ok. Então, a minha especialidade na área da terapia ocupacional é neurologia, né? Eu sempre tive paixão por atender paciente neurológico, tanto as crianças quanto os adultos. E Certo. desde 2004, mais ou menos, que foi o ano da formatura, eu vinha procurando
Então, assim, eu acho que isso só engrandeceu na prática em termos de poder contar com isso no dia a dia profissional. E a área de neurologia, nós todos sabemos, quem trabalha com isso principalmente, os ganhos são muito lentos, né? Os ganhos são passo a passo. Joia. Cláudia, só um segundinho que o pessoal está comentando que o som está travando. Para mim ele tá bom. E o meu tá bom para você? Você tá ouvindo bem? Para mim tá tudo perfeito aqui. Joia. Eu só vou chamar ela de novo, porque tá todo mundo falando que o som tá travado e a imagem também. Ok. Só um segundo. Eu vou tentar mudar de local aqui para ver se melhora a internet, então. Ah, tá joia. Legal. Um minutinho só. Até já. Obrigada. Tá joia. Oi, pessoal. A Cláudia está só mudando de local para ver se pega um sinal um pouco melhor da internet para a gente já continuar. Já vou adicionar ela aqui. Quanto a mim, vocês estão com a imagem legal, o som está legal. O problema era só a Cláudia ou aqui também? Só se puder dar um toque aí, por favor. Vou chamar a Cláudia agora. Vamos lá. Joia. Eu acho que agora vai melhorar. Talvez ela tenha mudado de local. E aí a gente já começa. Joia. Obrigado, pessoal. Vamos ver se aqui a gente consegue uma imagem melhor. Vamos ver. O som para mim tá ótimo. A imagem ainda está carregando para mim. Mas o som tá super bom. Tentar colocar num tripézinho aqui. Só um minutinho. Tá joia. Só um minutinho aí que eu tô me adaptando aqui a um outro ambiente, tá? Não se preocupa. Vamos lá, estava travada a imagem da Cláudia, eu vou chamar ela agora. mais distante. E agora? O áudio para mim tá excelente. A imagem está um pouco quadro a quadro. Mas vamos ver se ela já melhora. Coisa. Vamos ver. Mas bom, o áudio está ótimo. Como eu estava falando anteriormente, né? Vamos ver se agora vocês têm uma imagem e um áudio melhor. O áudio está ok. A imagem continua fixada? Ainda está fixada. Que coisa, gente. Eu não consigo mexer por aqui. Bom. Entendi. Mas o áudio está bem. Vamos ver se no decorrer já dá uma melhorada na conexão. Entendi. E deixa eu só averiguar que eu estou na... Vamos ver se vai melhorar o sinal. Eu mudei um pouquinho a rede. Joia. Legal. Acho que a conexão da Cláudia não está das melhores hoje. Eu já vou adicioná-la aqui novamente. Acho que ela está mudando de rede. Vamos lá. Deixa ela só aparecer aqui para mim que eu já adiciono ela. Está mudando de local para ver se pega uma conexão melhor. Mas ficar tranquilo que hoje vai. Legal, pessoal. Daí, se vocês puderem depois, vocês me passam uma ideia de tema, de especialidade que usa a bandagem. Que aí eu estou fazendo já a nossa nova agenda para as lives dessa semana. Joia, a Cláudia entrou aqui. Vamos chamar ela aqui. Pronto. Legal, a Cláudia aqui apareceu para mim. Tá me ouvindo, Cláudia? Estou ouvindo. Ouvindo e vendo bem. Melhorou agora ou não?
Joia, ainda está travando um pouco, mas o áudio está excelente. Vamos continuar assim com o áudio bom? E aí eu acredito que o correr já melhora. Tá, joia. Então, aí como eu estava dizendo, minha primeira formação foi já direto com o Dr. Kenzo Cave, num workshop que ele deu aqui no Brasil em 2011. Então, assim, entre 2007, que foi o primeiro curso que eu fiz, e a formação completa, que foi em 2011, houve um espaço de tempo onde eu me dediquei a procurar, buscar novas formações, novas informações, né? Por um tema que na época ainda era tido como muito novo, ninguém quase conhecia. Por meio mesmo das Olimpíadas e dos esportes, foi que foram chegando no Brasil essas informações, né? Agora, imagine como terapeuta ocupacional, então, tanto que se tem que ir atrás desse tipo de informação, porque globalmente é conhecido como uma área mais voltada para a biomecânica exclusivamente, né? Então, se via muito fisioterapeuta e educador físico trabalhando com isso. E quando eu inseri no meu trabalho, abordando a parte neurológica, né? E eu fui observando que os resultados eram excelentes e que, com isso, os pacientes vinham muito mais motivados para as sessões terapêuticas, eu fui cada vez mais me aproximando de todos os recursos, de todas as informações possíveis nessa área, né? E hoje, em 2020, já com toda essa bagagem e com todo esse tempo, né, graças a Deus, de vitórias, porque pouquíssimos foram os casos onde não se obteve o resultado aguardado, né? O objetivo terapêutico alcançado. Então, assim, é muito importante a gente observar a aplicação da bandagem exclusivamente pelo lado funcional dela, né? Pelo que ela permite que se alcance em funcionalidade humana, não só em mobilidade, né? São coisas distintas e é importante que a gente fale um pouco sobre isso, né? Você não quer que seja um movimento passivo, você busca um movimento que leve a uma função. E essa é a competência da terapia ocupacional, né? Essa é a grande diferença na nossa atuação. Nós buscamos a causa, que muitas vezes, obviamente, observando mais pelo âmbito da ergonomia, por exemplo, se busca uma causa de um instrumento, um equipamento, alguma coisa que essa pessoa utilize, não de forma adequada ou não com uma postura adequada. Então, nós vamos entrar exatamente nesse momento, melhorando isso, adaptando esse ambiente, adaptando os instrumentos e utilizando a bandagem como um recurso coadjuvante, né? Um recurso complementar. Então, a minha trajetória tem um pouquinho de cada etapa, né? Desde a descoberta do taping como recurso terapêutico, como também de cada etapa onde eu fui colocando a bandagem em paciente puramente ortopédico, em pacientes reumatológicos, em alguns projetos muito interessantes que eu ainda venho sendo convidada para participar, como pacientes rancênicos, com pacientes gestantes diabéticas, algumas UTIs neonatais. Então, assim, é muito importante a gente perceber que a abrangência da bandagem é muito extensa, né? Ela não é limitada exclusivamente a esporte e muito menos a ortopedia. Ah, com certeza. E essa é a ideia das lives também, porque tem o pessoal que nos segue aqui, a maioria são profissionais da saúde que já utilizam bandagem, mas a gente também tem um público que não conhece e tem a curiosidade sobre a bandagem. E o objetivo dessas lives é essa, a gente está explicando para o pessoal quais são as áreas que utilizam as bandagens e os resultados que ela dá, que é excelente, né? E pelo que você está comentando aí na terapia ocupacional, os efeitos são ótimos, né? Acredito que já tenha feito vários estudos, vários testes, assim, os resultados são excelentes, né? E eu busco, assim, o público da terapia ocupacional é o público que, na verdade, eu mais atinjo, né? Porque os colegas vêm em busca desse recurso também para adicionar na sua prática clínica.
E assim, a terapia ocupacional ela tem avançado muito em termos da reabilitação física e com uma maior gama de conhecimento na reabilitação de mão, terapia da mão, né, reabilitação de membro superior. Então, hoje existem diversas pós-graduações nesse campo e que dão ênfase, inclusive, à função humana. Então, essa questão da funcionalidade, ela foi sendo despertada ao longo do tempo, diferenciando a reabilitação entre o pré-requisito biomecânico, né, do objetivo terapêutico de funcionalidade. Quer dizer, nós temos que fazer o nosso paciente que ele tenha uma mobilidade, que ele tenha um movimento, mas que ele cumpra com um objetivo que engrandeça a sua própria vida, a qualidade da sua própria vida. E da mesma forma que nós atendemos, inclusive, pacientes que têm comprometimentos mais graves, que nem sempre tem a função e o cognitivo preservado, porém nós podemos intervir de modo que ele venha a ter uma melhor qualidade nessa sobrevida, vamos dizer assim. Então, inclusive em casos mais graves, nós também atuamos, né, de forma bastante competente e bastante incisiva, né, com ótimos resultados. Entendi. E a aplicação das bandagens nesses casos, ele estimula bastante, né? Até nesses casos que você diz neurológicos, né? Que você não consegue ter uma comunicação muito boa com o paciente, o estímulo da bandagem é muito bom de resultado, né? Com certeza, porque ele é percebido biomecanicamente músculo-esquelético, né? No âmbito músculo-esquelético. Então, a gente consegue respostas que não dependem exclusivamente do cognitivo, da compreensão, por exemplo, de um comando verbal, né? Eu não necessito de um comando verbal para que a pessoa demonstre esse resultado, né? Para que nós possamos perceber nesse paciente que não tem um cognitivo preservado a resposta motora cujo objetivo era foco daquela sessão ou de uma série de sessões, para ser mais exata. Porque a bandagem ela não funciona apenas de imediato, né? Eu sempre friso nos cursos que durante as horas de aula do curso, eu aplico as técnicas. A gente aplica entre os alunos, por exemplo, para que eles percebam a ação em si próprio, primeiro, para que depois eles possam perceber a ação no paciente. Então, os próprios alunos trazem os pacientes, ou a organização local que recebe o curso, organiza pacientes para que a gente possa observar resultados reais. Né? Entendi. Então, vocês fazem a prática nos pacientes já? Nos pacientes sempre que possível, né? Óbvio que com uma autorização, com uma prévia da família, do cuidador, etc. Para quê? Para que esses alunos saiam, esses profissionais que fazem o curso, saiam aptos a trabalhar vislumbrando dificuldades reais, né? Comprometimento que dificultam a aplicação. Né? Muitas vezes a gente precisa de uma terceira, de uma quarta mão, né? Que aí entram os cuidadores, os familiares, para posicionar e manter um posicionamento adequado para que eu possa aplicar, porque o paciente neurológico ele tem diversos comprometimentos, contraturas, dificuldades, então muitas vezes é necessário que esse paciente seja posicionado e mantido naquela posição para que eu possa aplicar, né? E o outro ponto de muita importância é a questão de se aplicar o material adequado, né? Material que seja isento de uma contaminação, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, assim, eu prezo muito pela embalagem de acrílico, que é essa embalagem que vocês lançaram há pouco tempo, e que a única marca que eu conheço... Exatamente. Porque ela mantém o produto mais asséptico, né? Por mais que nós saibamos que durante o momento de fabricação pode ocorrer algum tipo de contaminação, mas ela é muito diminuída por ser mantida numa embalagem de acrílico, porque a gente pode higienizar com álcool e manter essa embalagem dentro do ambiente do paciente. Essa embalagem não deve mais sair desse ambiente. Então, se eu adentro um hospital
uma UTI, um paciente domiciliar, e eu levo uma embalagem dessa, essa embalagem permanece no local. Essa embalagem ela não foi feita para ser levada e trazida para muitos locais. É para que a gente preserve a asepsia e a saúde desse paciente que está usando essa que está nesse invólucro. Né? Então, assim, é muito importante, nesse momento, não interromper o tratamento, mas sim preservar esse material o mais asséptico possível. Né? E dentre a Movitape e outras bandagens que eu conheço, pelo menos, uma das poucas que tem também é a Rock Tape, que pouco tem no Brasil. Né? Existe também uma representação no Brasil, mas é já de um produto que chega na gente bem mais limitado. Né? Eles normalmente trazem a embalagem padrão, que é feito da caixinha de papelão normal, né? Não a de embalagem acrílica. Tá? Então, assim, é bastante importante a gente frisar isso e continuar o nosso trabalho dentro das limitações do momento. Entendi. Além de também manter a integridade da bandagem, né? Você vê essas outras embalagens, ou desfia, ou amassa, ou a pessoa perde, na hora que você for cortar, abrir, ela sai desenrolando, então também tem esse outro aspecto de conservação também. Né? Outro agente importante de lembrar, Ricardo, é que nós moramos num país tropical, onde as temperaturas são elevadas. E essas bandagens, todas elas sem exceção, elas reagem ao calor, né? Elas são termoativadas. Então, na medida que nós deixamos essa bandagem sob o efeito do calor, por exemplo, deixa dentro do carro, ou próximo a uma claridade, a um local onde o sol pega totalmente, ela danifica a cola, e essa cola não vai ter a melhor durabilidade. Então, muitas vezes eu ouço falar que algumas bandagens são de marca ruim, e nem sempre é uma questão de marca. Muitas vezes é uma questão do cuidado que se tem com o produto, né? A gente tem, para cada tipo de paciente, para cada objetivo terapêutico, um tipo de bandagem adequado, né? Aproveitando o gancho, nós podemos falar um pouquinho, inclusive, da pigmentação, da tinta que é fabricada essas bandagens. A maioria delas, nenhuma é produzida no Brasil, mas também não são produzidas, muito menos em Estados Unidos, em Alemanha, em outros países. Elas são produzidas na China, na Coreia e assim por diante. E o pigmento varia de acordo com a fábrica e de acordo com a cor. Então, normalmente, a gente ouve falar que cores mais fortes acabam provocando mais vezes a questão da alergia. E nem sempre é isso, gente. A questão da irritação da pele, muitas vezes, na maioria das vezes, é por conta de tração mal aplicada. Tá? Tração aplicada excessivamente. Então, existem pontos para que se observe antes que se faça uma boa aplicação. Né? Então, assim, a questão de qualidade envolve a cola que ela é produzida, envolve o pigmento que é utilizado, envolve o tipo de fibra elástica que é colocado e principalmente o percentual de tração que é aplicado no momento da fabricação. Porque no momento da fabricação, quando ela é colocada, aderida ao papel, ela já recebe entre 5% e 15% de tração, para que ela fique bem aderida. Então, cada marca tem essa variação também, que, inclusive, a gente tem que lembrar na hora de cortar. Né? Na hora de aplicar o percentual de tração para cada paciente, é importante que se conheça o material que se está usando. A Movitape, por exemplo, ela é uma bandagem que ela tem bastante elasticidade. Então, ela nos permite que, durante o corte, se faça um pouco menor do que se faria com outras marcas, porque no momento em que se traciona, ela cede, ela é bastante elástica, ela cede mais do que muitas outras. Então, toda essa diferença faz o resultado ser divergente em cada paciente, em cada técnica aplicada. Legal.
Não, com certeza. Tem que analisar mesmo a qualidade. Até converso com os clientes que eu tenho, os novos, para eles testarem, para eles usarem. E a questão de alergia, que você comentou, também tem a forma da retirada da bandagem, né? Com Nem certeza. sempre é os profissionais que tiram a bandagem, o próprio paciente tira a bandagem, ou se já está soltando um pouco, ou enfim, por infinitos motivos. Mas isso o profissional tem que estar ensinando, né, o paciente a melhor forma de estar tirando a bandagem para também não estar machucando. Né? É uma das coisas que eu prezo muito e sempre ensino, Ricardo, é que ensinar o cuidador ou o familiar ou até o próprio paciente a retirar a bandagem é uma coisa que se Sim, faz no primeiro dia. Porque se certo. por acaso, a hora que ele chega em casa, a hora que ele está no trânsito, no calor, ele começa a sentir o incômodo, a irritação na pele, é indicado que seja retirada. Então, no primeiro Certo. dia, no primeiro contato, eu já ensino o paciente a retirar. Isso não quer dizer Legal. que ele deva retirar logo em seguida, Sim, pelo contrário. Ele deve manter por mais tempo possível, porque para nós, brasileiros, e que temos como parâmetro de custo normalmente o dólar, sim, a gente tem que ter essa relação custo-benefício, né, com na certeza. hora de utilizar o material. É de suma importância que se tenha essa noção de como aplicar e de quanto tempo essa bandagem vai durar naquela pele. Porque a durabilidade Certo. ela varia de pele para pele, de paciente para paciente, e diverge de acordo com a técnica aplicada. Toda técnica Certo. onde se aplica tração, ela normalmente tem uma durabilidade menor na pele do que uma técnica proprioceptiva, por exemplo. Né? Entendi. Tem muita coisa envolvida numa aplicação de bandagem, né? Porque muitas vezes a pessoa chega para mim e fala, eu comprei e apliquei e não deu certo. Eu apliquei e aumentou a dor, ou me incomodou Sim, muito, ou me deu alergia. E isso tudo, muitas vezes, é em decorrência de que dentro da embalagem de algumas marcas vem aquela receitinha de bolo, de como aplicar. entendi. Mas ali não discrimina para que tipo de objetivo terapêutico se utiliza aquela forma de aplicação. Né? E Então, com assim, é muito certeza, minucioso. exatamente, e com certeza o paciente não pode estar aplicando a bandagem. Por isso que tem os cursos, tem a formação, tem que ser um especialista. Eu tenho muitos casos que vêm pessoas, consumidor final, porque hoje 98% dos meus clientes são profissionais, mas sempre É. tem pessoa que quer comprar comigo direto a bandagem. E eu Uhum. sempre questiono. Ah, você tem um profissional para estar aplicando, é ele que vai aplicar, foi uma indicação, porque eu evito ao máximo estar vendendo bandagem para o público final, porque senão eles vão se auto-aplicar, com certeza vão aplicar errado, porque não sabem o jeito de aplicar, e eles podem estar piorando a lesão deles e, consequentemente, estar queimando a minha marca. Com Porque vai certeza. falar assim, não deu o resultado e Uhum. foi a marca Movitape que deu problema. Então, eu evito e sempre oriento, sempre estar procurando um profissional para estar aplicando. Uma coisa que eu sempre oriento também nos cursos é que os próprios profissionais, o que sempre me perguntam, né? Como que você cobra? Como que você faz? Quem compra essa bandagem? É você? É o paciente? Né? Quem é o fornecedor e tal? Então, tem algumas coisas que eu coloco numa ordem bastante importante, né? Enquanto o profissional ainda não detectou qual é a bandagem ideal para aquele objetivo terapêutico, é interessante que o profissional tenha mais de uma cor, mais de uma marca em termos de ser Claro. rígida, de ser elástica, de ser um cross-taping ou uma bandagem de 1,5 cm, uma bandagem de 5 centímetros ou uma de 10 centímetros, porque você vai testando por um período para ver qual delas é mais adequada para aquele cliente, por conta da pele, do objetivo, de onde mora, do que faz e assim por diante. Então, assim que a gente detecta qual foi a ideal, a que deu o melhor resultado,
aí eu indico que o paciente compre, que ele tenha a dele, né? E dessa maneira, como ele vai comprar? Eu sempre indico de quem ele deve comprar. Né? Eu sempre falo, olha, tem tal pessoa que pode comprar direto no Instagram, direto no Facebook, ou até nas farmácias, que hoje em dia são vendidas, porém, você traga para quem vai aplicar em você. Essa pessoa, a minha orientação, né? Nem todos fazem assim, mas a minha orientação é que cada profissional tenha uma estante onde vai ser guardado com o nome do paciente, cada caixinha com o nome do paciente, e fique restrito ao ambiente terapêutico. Certo. O que leva para casa vira brinquedo de criança, todos querem manusear porque é uma coisa nova, é uma curiosidade. Então, assim, a minha indicação é essa, por segurança terapêutica mesmo, segurança clínica, né? O paciente fica protegido de qualquer contaminação e tem lá o material dele, aquele é o material ideal para ele, né? Então, a partir do que você vai utilizando, você vai notificando o paciente, olha, está quase acabando, vamos precisar providenciar mais um, ou vamos providenciar um material diferente, essa vez nós vamos usar um outro objetivo, então nós vamos precisar de um reforço, de repente, de uma bandagem rígida, que é a antiga bandagem atlética, né? E assemelha a esparadrapagem, porém com uma evolução tecnológica muito grande. E hoje elas vêm estampadas, elas vêm coloridas, são finas como pele, tem uma boa aderência, uma durabilidade muito boa, e a gente associa em determinados casos. Né? Em alguns casos é necessário, por exemplo, em uma risartrose, a gente estabiliza a articulação proximal do polegar para poder manter a funcionalidade com uma segunda bandagem funcional, elástica. Então, essa combinação de produtos, ela tem dado muito certo, né? Mas tudo faz de você conhecer o material que você trabalha, né? Você tem que testar, né? Tem que testar porque cada paciente reage de uma forma, né? Com certeza. E assim, quanto mais eu subo o Brasil, vou à região norte e nordeste, mais eu percebo que o calor interfere, né? E que a transpiração do próprio corpo, a altura, a temperatura elevada do nosso corpo altera e muitas vezes tem uma durabilidade menor, porque com a transpiração ela solta mais rápido. E à medida que eu vou para o sul, por exemplo, até para Uruguai, Argentina, outros países mais frios, a gente percebe a durabilidade maior, por conta de um efeito de que depois que ela adere, a transpiração não vem interferir. Então, assim, a questão de clima e a questão de onde se atua faz bastante diferença. Tá? Entendi. Não, legal. Muito bacana, Cláudia. E hoje você, no seu curso, você, nas suas técnicas, você foca mais para qual digamos, para neuro, para a parte mais motora, ou você engloba tudo? Como é que é mais ou menos a linha que você segue? Certo. Com o tempo, com o passar dos anos, eu fui dividindo em módulos o curso. Certo. Porque eu fui percebendo que as áreas de atuação, por mais que a gente veja o paciente como um todo, né, envolvem especificidades. A primeira necessidade que eu senti foi de separar crianças de adultos e de idosos. Por quê? Porque a pele de um bebezinho recém-nascido até o final da primeira infância, ela tem qualidades específicas, ela tem características específicas. Né? Um bebê neonatal, ele precisa de uma bandagem mais suave, de uma cola menos resistente, porém que ative as estruturas necessárias ou que iniba essas estruturas. E o idoso da mesma forma. Já o paciente ortopédico, por exemplo, a gente segue alguns protocolos clínicos e sabemos que são situações, na maioria das vezes, cíclicas, né? É uma lesão ou de esporte, ou por trauma, ou por fratura, ou diversas maneiras, diversas formas de lesão, que exigem cuidados diferentes.
mas que provavelmente o paciente vai se recuperar, se não 100%, 80%, 90%. E depois, com isso, eu acabei separando o neurotaping, que é o neurologia adulto, né, do Kids, que é uma abordagem completa da criança dentro dessa faixa etária. Por quê? Porque nós temos que estudar muitas coisas para cada âmbito de atuação, né? E, inclusive, já desenvolvi, a pedido de uma clínica lá de Córdoba, o pessoal da EFICA, que é um pessoal que é muito parceiro meu, e da Medcap, que é de Quito, um módulo específico para fonoaudiólogos. Por mais que seja uma questão complicada dentro do Brasil, existe a compreensão de que eu ensino as técnicas, e não a utilização das técnicas dentro de cada formação. E isso é muito importante, né? Eu não vou atuar exercendo essas técnicas, mas eu posso ensinar para que cada profissional aplique dentro da sua competência profissional, né? Então, o conceito, assim, a teoria, né? Como? O conceito e a teoria, né, da aplicação da bandagem nessas regiões, né? Exato, para que cada um atue da melhor forma dentro da sua área profissional, né? Então, assim, esses módulos foram divididos dessa forma. E hoje, então, na verdade, a minha abordagem, eu, Cláudia, enquanto profissional, atendo o objetivo terapêutico necessário, porque eu já tenho toda essa formação e essa bagagem que me permite. Porém, na hora de ministrar cada módulo, eu vejo a demanda dos profissionais, né? Por exemplo, aqui, como eu falei a semana passada, eu tive a oportunidade de atuar dentro do Hospital São Julião, que é o hospital de referência de hanseníase, né, que trata pacientes linfênicos, e que hoje tem um setor especial para doenças infecto-contagiosas, e que a gente pode atuar dentro da terapia ocupacional, usando a bandagem como recurso terapêutico, e teve, assim, uma abrangência imensa, porque foi uma surpresa muito grande. Nunca imaginei que um dia eu fosse aplicar taping na pele de uma pessoa com hanseníase, que é uma pele extremamente sensível, pela questão sensorial, pela questão mesmo de dermatológica, né? A questão que o paciente tem uma pele muito especial, você tem que preparar muito essa pele para poder fazer. E o ano passado, nós tivemos aqui em Campo Grande o evento Brasil-Itália, dentro dos hospitais que atendem hanseníase no mundo, e nós apresentamos esse trabalho, e foi, assim, de um sucesso imenso. Né? Que e bacana. uma das bandagens que a gente utilizou muito na época foi a Movie Taping, exclusivamente porque ela tem essa elasticidade, essa maleabilidade diferenciada. Então, eu acho assim, muito importante a gente perceber para cada tipo de paciente qual é o material adequado. Isso eu sempre insisto e repito. Né? Então, dentro da minha prática profissional, que hoje muito mais envolve cursos do que realmente consultório, eu abordo aquilo que é necessário, né? Eu tento alcançar os objetivos terapêuticos traçados para cada paciente diferentemente, de modo ímpar. Levando em consideração que a resposta de cada um é diferente, pode ser o mesmo tipo de situação, o mesmo tipo de caso. Posso citar, inclusive, desenvolvi trabalhos dentro da Pestalozzi e da APAI, aqui em Campo Grande, do cotolengo, que são pacientes paralisados cerebrais graves, onde os pacientes tinham todos o mesmo padrão de comprometimento neuromotor, os mesmos tipos de características físicas, e a gente, aplicando as mesmas técnicas, observou resultados diferentes. Então, isso é o primordial. É você compreender o raciocínio de como se chegar a um resultado terapêutico positivo. Não depende apenas de se escolher que técnica utilizar. Depende, assim, sumariamente de observação de respostas neuromotoras, nesse caso. Né? Cada paciente, ele demonstra, ele responde
de forma completamente diferente. Entendi. Então, não E o resultado é existe excelente, né? excelente, gradual, né? Tem que Sim, ter um trabalho, todo o profissional tem um trabalho de controle da própria ansiedade, porque a gente quer ver resultado, e esse resultado no paciente neurológico, ele é passo a passo, ele é por repetição, tendo, certo. obviamente, o cuidado de não repetir a mesma técnica muitas vezes, porque você vai machucar aquela pele. Então, trabalhe Entendi. estruturas anexas, trabalhe o mesmo objetivo, porém com estruturas anexas, alterando os cortes, o percentual de tração, observando a Certo. retirada da bandagem, preservando a pele, para que se possa dar Entendi. andamento ao tratamento. Então, é um conjunto Entendi. mesmo de itens que a gente faz o passo a passo. Então, analise, avalie, observe, indique, aplique e replique 1000 vezes, se for preciso. Porém, com a Entendi. cautela de se observar esse resultado. Porque esse Entendi. resultado nos surpreende muitas vezes, a gente é surpreso por esses, pego de surpresa por esses resultados. Tanto para mais quanto para menos. Tá? Menos. E também tem que tratar a expectativa dos familiares também, né? Com Tem certeza, isso, porque é tem que ter muito uma grande. pressão em cima do profissional, né? Que quer ver o Exatamente. resultado o quanto antes, né? E muitas vezes, assim, eles falam, não, pode pôr mais tração, pode puxar, está É, sendo ótimo. Eu falo, não, peraí, porque para ser efetivo, para ser verdadeiro esse resultado, não adianta ter pressa. Né? Nós sim, não sabemos quantificar nem qualificar o efeito que esse estímulo sensorial vai ter no cérebro de cada paciente, para poder imaginar, né, como vai ser essa resposta. Então, isso não pode vir a partir do que eu imagino, sim do que realmente acontece, de qual é a resposta real que esse paciente nos traz. Então, ele entendi. sai imediatamente de uma aplicação e às vezes vai ficar um dia, às vezes vai ficar 4 dias, às vezes vai chegar a 5, 6 dias. E aí a gente Certo. pensa, olha, dependendo de como estiver a saúde da pele, você já retira completamente, volta para o atendimento sem a bandagem, porque eu preciso observar o que restou do efeito da bandagem para, partindo daí, dar sequência ao atendimento. Né? Eu Entendi. preciso ver o que ficou de verdadeiro, e qual é o resultado que esse meu paciente demonstra realizando uma atividade terapêutica sem a bandagem no início da sessão, e depois, Ok. aplicando a bandagem, repetir a atividade terapêutica e observar qual é a alteração para mais ou para menos, ou de acerto ou de ter que trocar, porque isso às vezes acontece, e é saudável, tá? Que nós tenhamos Certo. que trocar uma técnica, e para que se possa fazer realmente um trabalho sério. Entendi. Ah, legal. Cláudia, a gente ainda tem mais 12 minutos da live para não dar 1 hora. Uhum. Provavelmente vai cair, a gente, o papo tá bom e o pessoal tá gostando, a gente recomeça quando estiver caindo. A Tá gente podia certo. estar começando a responder algumas perguntas, se o pessoal começar a pedir para colocar aqui algumas perguntas para a gente estar respondendo. Uma que eu vi aqui é a questão dos cursos, né? O seu curso, ele só presencial, ele tem online, uma questão de até estava conversando com o Júlio na segunda-feira passada, ele também ministra curso na área de fisioterapia esportiva, e ele tem um curso de reciclagem para quem já fez, que é super interessante. Eu acredito que Uhum. um curso para quem ainda não fez, ainda, eu acho que tem que ser o presencial, né? Para ele ter o contato com o produto, tudo. E essa questão de reciclagem online também é super interessante. As pessoas estão perguntando por aqui. Tá. No nosso caso, eu também tenho o curso de reciclagem, tá? Esse curso está disponível sempre que formam-se as turmas, né? E eu costumo dizer que eu vou onde me chamam, eu não tenho preferência de onde ministrar, né? A única observação que eu sempre faço, Ricardo, é que quando se trata de neurologia,
o online fica muito complicado, tá? Eu acredito. Porque o paciente neurológico é praticamente impossível eu simular uma situação. Para ele, é bem mais simples, porque a lesão desportiva, ela é uma lesão mais ortopédica, né? Então, assim, por mais que envolva ligamentos, envolva, como que eu posso dizer, as lesões neurais e assim por diante, é mais Sim. simples de se exemplificar online do que o paciente neurológico. E esse é o grande diferencial do meu curso, né? É estar presente para conseguir levar esse aluno, esse profissional, a conseguir fazer quando ele estiver sozinho na clínica, no ambulatório, no hospital, onde quer que seja, que ele consiga o resultado que a gente pretende. Então, no meu caso, ele é mais difícil um pouquinho de se manter um curso online, principalmente por conta da prática com o paciente, né? Mas nos módulos onde se trata mais a parte ortopédica, ele é possível, tá? Então, assim, hoje eu venho buscando esse caminho, eu sempre fui bastante resistente, não por falta de solicitação, muita gente me pede isso, mas eu sou bastante resistente na questão da neurologia, porque quem tem realmente a prática com o paciente neurológico sabe que o que eu estou dizendo é, assim, crucial, né? A quebra dos padrões neuromotores, às vezes só o fato de você tocar a pele do paciente com a bandagem, ele entra em espasticidade, né? Então, assim, é muito complicado e, ao mesmo tempo, só quem vive nessa, vamos dizer assim, nesse meio para compreender realmente do que se trata, né? Mas a gente vem tentando, e eu venho até me programando para fazer algumas lives com pacientes desse tipo, mostrando, inclusive, essa dificuldade, né? É que hoje, com a atual política, inclusive de preservação da imagem do paciente, fica um pouco mais difícil, né? Expor para o pessoal online. Mas eu já tenho autorização de uso de imagem de muitos pacientes, ex-pacientes e o pessoal das instituições que me permitem isso. O que agora nós estamos resolvendo, na verdade, é o passar dessa quarentena, né, desse isolamento social, para que a gente possa retomar as atividades como devem ser, né? Mas, assim, para quem está perguntando, pode aguardar que logo a gente vai estar fazendo, se não cursos, mas algumas lives com aplicações, inclusive para esse tipo de paciente. Legal. Não, é bem bacana e é interessante. Eu sou super a favor do curso presencial. Eu acho que o profissional ele tem que sentir, ele tem que pegar na bandagem, tem que treinar, né? Tem que fazer a prática. A questão do online seria para uma reciclagem para quem já fez o curso. Então, que ela já teve essa prática, já teve o curso, é mais para estar relembrando as técnicas, tudo. Dúvidas, porque né? eu sinto isso muito de profissionais que entram em contato comigo. Já fiz o curso faz 1 ano, 2 anos, não tem alguma reciclagem para a gente estar ou relembrando, ou coisas novas, assim, que eu acho que é interessante também. Sim, e é interessante, Ricardo, que as técnicas, a gente vai desenvolvendo novas técnicas, né? Por isso que eu falo que eu prezo muito o raciocínio, a compreensão de todo o processo terapêutico com bandagem. Não dá para fazer um negócio que 2 e 2 é 4, porque eu acho que é uma coisa exata e o ser humano não é igualzinho, exatamente igual um ao outro. Então, essa repetição de receitas para quem não tem, assim, essa necessidade de raciocínio. Porque determinados tipos de pacientes não exigem, vamos dizer assim, esse raciocínio tão complexo. Né? Alguns pacientes, alguns casos mais leves, você consegue, apenas com as técnicas básicas, continuar atendendo tranquilamente. Né? Agora, aquele profissional que trabalha com questões mais elaboradas, de maior comprometimento, ele tem que entender o raciocínio. E é interessante que eu tenho vários alunos profissionais que já fizeram 2, 3, 4 vezes módulos que se repetem e outros que eu vou lançando, porque há sempre técnicas novas e raciocínios diferentes. À medida que eu vou aprendendo, eu também vou transformando, modificando, né, as bases teóricas do que eu trabalho.
né? E é importante isso. A evolução da ciência é uma coisa galopante, né? É uma coisa que não dá para você sentar, abrir um dicionário e ver uma definição exata, né? O corpo humano, ele apresenta alterações que, de acordo com os estímulos que você promove, você tem respostas diferentes. E isso não só com a bandagem, né? A gente vê que evoluiu muito, por exemplo, as órteses, os materiais para se fazer adaptações, as impressões 3D hoje estão evoluindo assim de uma maneira escancarada e assim aumenta e aumenta a olhos vistos todos os dias, né? Então, aquele que não tiver aberto a essa modificação, a essa transição, vai ficar para trás, né? E a gente está promovendo oportunidades de reciclagem e de atualizações. É bem interessante isso. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui, Cláudia. A pessoa não tem o nome, é Movimento Estúdio de Pilates. Falou assim, na questão de repetir em um caso para relaxar o trapézio de uma criança espástica. Tá, ela tá pelo que eu entendi, ela está perguntando como fazer a aplicação de uma criança com trapézio espástico, com a criança com deve ser um paralisado cerebral, com o trapézio muito rígido, né? Eu entendo assim. Essa técnica, ela vai respeitar o princípio de que você vai aplicar sempre da inserção do músculo em direção à origem, sem aplicar tração, porém com o membro em alongamento. E quando se fala em alongamento, é importantíssimo a gente registrar que quem trabalha com paciente neurológico não tem a mesma possibilidade de alongamento de estruturas que uma pessoa normal. Normalmente ela tem contraturas, ela tem musculaturas muito rígidas e que você forçar uma postura de alongamento provoca dor. Então, o que a gente diz? Alongamento possível perante as limitações do paciente, tá? Então, a regra em geral é essa. Então, assim, se eu for seguir receita, o que eu posso dizer sem ver o paciente é isso. Inicie sempre, normalmente em trapézio, a gente utiliza a técnica em Y, porque ela, vamos dizer, abraça o músculo pelos ventres laterais do músculo trapézio. Envolvendo o músculo até chegar na origem, também com uma base neutra. Então, as extremidades não podem receber tração, tá? Elas simplesmente dão segurança, suporte, para que essa bandagem esteja bem fixada. Ela vai ser apenas esticada. Uma coisa que eu demonstro muito nos meus cursos é a diferença entre tração e esticar, né? Você estica para que não tenha pregas. E você traciona para dar suporte, para dar ação muscular. Nesse caso, não existe tração, apenas estique a bandagem. Entendi. Aqui tem uma pergunta da Deise, eu acho que ela é bem inicial, assim. Quando é indicada a bandagem e quais os benefícios? Eu acho que é uma coisa mais teórica, assim, de quando usar a bandagem. É uma resposta um pouco mais complexa, porque ela é muito abrangente, né? A bandagem não é uma coisa que eu posso dizer assim, olha, utilize nisso, nisso e nisso. A gente utiliza, na verdade, em quase 100% das especialidades médicas, nós podemos aplicar bandagem, né? Então, assim, eu já atendi até em parturiente, em gestante diabética, em trabalho de parto, para aliviar a dor da verdade do trabalho de estruturas articulares de quadril, para amenizar a dor pélvica. Então, assim, assim como a gente trabalha numa simples obstrução nasal. Então, assim, é difícil responder essa pergunta como um todo, tá? Mas, assim, a bandagem, ela tem muita ação, tanto na ativação quanto na inibição de estruturas, desde que você tenha conhecimento das técnicas, tá? Entendi. Também Cláudia, só um segundinho. A nossa live